nossa aula 7.1 e hoje nós vamos trabalhar com atividades sobre as concentrações e aqui em especial a concentração comum. Então vamos lá. Esta é a nossa atividade e hoje vamos responder a número 1 e a 2. Número 1. Determine a equação de concentração comum. Para determinar a concentração comum é necessário equacionar a massa e o volume. A massa é a massa do soluto, por isso que traz esse número 1 na maioria das fórmulas. Então, lembrando, é massa do soluto. Soluto é aquele que está em menor quantidade, dividido pelo volume, e esse volume é o volume total. Então, essa é a nossa equação. Lembrando aqui novamente, C de concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa é a questão número 1. Vamos ao número 2. Número 2. Determine a concentração comum de uma solução de NaCl, é o sal de cozinha, também chamado de cloreto de sódio, e água, em que foi utilizado 200 ml de água e 10 gramas de NaCl. Claramente o nosso soluto é o NaCl, que está em menor quantidade, apenas 10 gramas. Então, a massa de soluto é 10 gramas. Vamos colocar aqui a nossa equação. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume total. Aqui nós vamos fazer de duas maneiras. Vamos à nossa primeira maneira. Vou colocar a fórmula C igual a M1 sobre V, repetir ela. E vamos substituir. A massa do soluto são os 10 gramas. O volume total, 200 ml. E vamos dividir 10 dividido por 200. 10 dividido por 200 é 0,05. A unidade de cima aqui foi grama, eu tenho que repeti-la, grama barra, porque aqui eu tenho uma divisão, e o ml, que é a unidade de baixo. Então ficou 0,05 grama por ml. Essa é a primeira maneira. Então vamos à segunda maneira. A segunda maneira, vamos utilizar a mesma fórmula, só que antes vamos converter o volume 200 ml para litro. Para fazer essa conversão para litros, você pegar os 200 ml e dividir por 1000. Sempre que eu faço essa divisão, eu vou ter o valor agora em litros. Então, vai ser 0,2 litros. E repete a fórmula. C igual a M1 sobre V. O valor do M1, a massa do soluto, não muda. Continua os 10 gramas. E agora aqui no volume, ao invés de usar os 200 ml, nós vamos usar o valor do volume em litros, 0,2 litros. 10 dividido por 0,2, eu tenho o valor de 50 gramas por litro. Aqui temos duas respostas possíveis. A primeira, 0,05 gramas por ml, e a segunda, que é de 50 gramas por litro. Verifica que a unidade é que foi alterada. As duas formas são corretas. Porém, se o exercício for específico, falar que ele quer o resultado em grama por ml, aí tem que ser o de cima. Se ele falar que tem que ser em grama por litro, tem que ser do jeito de baixo. Então essas são as duas formas e foi isso. Essa foi a nossa aula 7.1 e nós trabalhamos nela a concentração comum, resolvendo duas atividades. Para você, agora resta terminar a atividade. Não se esqueça que assim que terminar a atividade, envie ela para mim e até a próxima aula. Tenha bons estudos!